Canadá realmente já é parte da cultura abraçar os imigrantes, sabe? Canadá, igual você falou, cheio de indiano, chinês, brasileiro, português, italiano, e sempre foi parte de como o país cresceu. Então já tem isso, sabe? Nos Estados Unidos eles chamam de melting pot, né? Que é o pote que você entra no pote como se fosse um caldo, uma sopa. Aí vai entrando os ingredientes, mas no final é uma sopa, marrom, sei lá, uma cor. No Canadá eu digo que é mais um mosaico, sabe? Onde se você olhar de longe, é uma foto linda, uma paisagem assim, estonteante, mas se você dá um zoomzinho assim, cada um tem o seu espaço, né? Em Toronto mesmo você viu, tem a área dos portugueses, né? Tem a área coreana, tem a Chinatown. Então todo mundo tem o seu espaço de ser da sua cultura, mas também ser aceito pelo país, pela cultura local. É engraçado que o estereótipo de um canadense, eu penso, tipo assim, uma pessoa branca, talvez loira, assim, descendente de inglês. Aí se eu for parar pra pensar, em mais de 20 anos que eu morei lá, conheço, sei lá, 15 pessoas dessa descrição, sabe? Que é puramente canadense. Sempre tem uma mistura de, minha avó veio da Itália, ou meu avô do Afeganistão, de Marrocos, tipo, é uma terra que te dá a oportunidade de criar uma vida melhor sem ter que se encaixar nessa caixinha. Igual nos Estados Unidos é justamente isso. Legal, você pode ser o médico mais renomado do mundo, mas você é brasileiro, né? Então deixa que os adultos estão falando, né? Todos os anos, milhares de brasileiros saem do nosso país tentando um sonho fora para outra nação. Muitas vezes, o que tem de expectativa, ele vai encontrar uma realidade totalmente diferente. O isolamento cultural, o frio, o inverno, que às vezes bate de uma forma que a gente não está esperando. Uma saúde que se almeja de uma forma de um sonho que não é o que a gente vê no dia a dia. Hoje eu vou falar no Jeff Podcast sobre como imigrar para o Canadá. Na realidade, qual o dia a dia? Quais são os choques culturais que a gente tem? Muitos brasileiros sonham em sair e o Canadá é um dos melhores locais para você ir. Mas você tem que entender que isolamento vai acontecer, o inverno vai bater menos de 30 graus e não vai ser fácil para ninguém. Se você quer aprender, se você quer saber mais sobre o Canadá, e essa é uma possibilidade de você sair do nosso país para lá, você não pode perder esse Jeff Podcast. E para falar sobre esse assunto, hoje eu trouxe Vitor Lana, que é artista e executivo da indústria musical. Atua com distribuição e estratégia nas Américas e traduz essa vivência em música com identidade brasileira e uma visão global. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Vitor, eu sei que você saiu realmente com 6 anos de idade, né, da sua cidade. E o meu pensamento é o seguinte: naquela época você entendeu o que estava indo, o que estava indo embora para sempre, ou você pensou que aquilo dali simplesmente ia ser uma viagem de férias que nunca acabou? Como é que foi o impacto, cara, de trocar esse sol brasileiro para o inverno canadense já naquela idade de 6 anos? Pô, excelente pergunta. Eu lembro que na época eu não tinha nem noção que a gente estava indo para morar, sabe? Ou não ia voltar. Eu lembro que meu artista favorito, né? Minha dupla sertaneja favorita, Chitãozinho e Chororó, na época, e eles finalmente iam para nossa cidade, acho que era o dia 21 de maio. E eu lembro, tipo assim, nossa, qual a chance? Eles nunca chegam aqui e tal. E aí, nessa chegada desse show, preparando, todo ansioso, os meus pais falam, não, no dia 18 a gente está indo para o Canadá, a gente vai viajar, vai conhecer. Eu lembro de ficar muito desapontado por estar perdendo esse show do Chitãozinho e Chororó, sabe? E eu não tinha noção que ia ser uma mudança de vida, né, total, como foi. Mas eu lembro de, assim, graças a Deus, quando a gente chegou no Canadá, estava fazendo calor, meio de maio, assim, fim de maio, então já estava começando o verão, né? Já estava na época agradável da primavera
E, cara, é uma diferença enorme, sabe? No Brasil, eu já estava começando a entender um pouco mais sobre o mundo, um pouco mais sobre os perigos, sobre como a gente não pode confiar em todo mundo, sobre, né, ter cuidado na rua e tal. E no Canadá eu vejo né, a gente chega e vê um mundo diferente, uma cidade arborizada, uma cidade onde tem parques, onde tem espaço verde, onde você realmente consegue sentar e curtir e ficar tranquilo, sabe? E eu acho que nem os meus pais tinham noção que a gente ia mudar para o Canadá e ia ficar por lá. A minha mãe conta uma história que a gente estava no parque, o High Park, que você já foi Sim, sim, também, sim. e ela conta que eu vim correndo, tava eu e meu irmão, vim correndo, cheguei para ela, dei um abraço e falei, mãe, a gente pode morar aqui? Aí ela falou assim, não, foi aí que eu, tipo assim, você me ganhou. Eu já tava querendo, já pela liberdade que o país oferece, já pela estrutura, o respeito que todos têm pelas leis, pelo próximo. E, cara, nunca imaginei que seria assim, mas agora eu não consigo imaginar diferente, né? A minha vida sendo diferente. Uma coisa importante, Vitor. Naquela saída dos teus pais para lá, existia uma busca, né, de algo. Com a maturidade que você tem hoje em dia, você acredita que seus pais, eles encontraram aquilo que eles foram buscar lá no Canadá, cara? Cara, agora eu acho que eu consigo enxergar que sim, que eles. Na verdade, eu acho que a busca, e eu não sou pai ainda, então é difícil eu falar assim, mas o que eles estavam buscando é justamente isso, uma vida melhor, não só para nós como filhos, para a gente, a dinâmica, a estrutura familiar. Eu acho que sim, eles encontraram, né, isso, encontraram uma maneira de poder criar os filhos de uma maneira bem brasileira, Aham. dentro de uma estrutura assim como o Canadá, igual eu falei, que é um país seguro, que é um país onde as coisas funcionam. É difícil eu falar justamente o que eles estavam buscando, né? Aham. Mas eles sempre falaram, até a história da minha mãe, né, que eu te contei, me mostra e me provou, me mostrou que é essa busca de, tipo assim, uma vida melhor. E obviamente que isso tem a ver com a dinâmica familiar, porque quando você é pai ou mãe, isso vira uma grande parte da sua vida. Porém, eu acho que na vida a gente está sempre buscando algo, Uhum. né? Então, pode ser que nessa fase eles estavam buscando isso. Em outras fases, a gente vai evoluindo, né? E vai buscando outras coisas. Então, sim, eu acho que eles encontraram, mas eu acho que a vida é uma grande busca, né? Sempre almejando mais. Você acredita que esse custo emocional, ele foi alto para vocês, cara? Foi, foi. Principalmente como criança, né? Estar numa dinâmica familiar que ia além dos quatro, né? Minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. Eu fui o primeiro neto da minha avó, primeiro sobrinho na família que a gente cresceu, assim, sendo, sei lá, sendo criado, cuidado por todos, né? E, e numa família, principalmente que se reúne sempre, que tudo sempre virava música, virava essa diversão, sabe? Eu senti esse baque, com certeza, porque é um ritmo de vida diferente, né? Uhum. O peso emocional, eu ainda lembro a gente pegando o ônibus para ir para o aeroporto, e a minha avó e meu avô chorando, sabe? Não sabia quando a gente ia se ver, e eu era muito apegado com os dois, meu irmão também, com os tios, tias, assim, eu era o xodozinho, né? Ainda mais que eu tocava, cantava. Como eu disse, não era uma coisa que eu pensei, não, nunca mais a gente vai ver ou vai demorar para voltar, mas aquele momento eu lembro, assim, além de perder o show do Chitãozinho e Chororó, eu lembro de pensar assim, mas eles não vão? Tipo, e aí? A gente vai sozinho? E embora a gente tenha, tipo, eu fui com a minha mãe, meu pai, óbvio que a dinâmica manteve intacta, né? Mas é uma coisa diferente. E eu acho que eu sinto falta até hoje, sabe? Dessa proximidade,
dessa dinâmica, assim, igual você mesmo falou quando a gente estava conversando, de um domingo à tarde fazer um churrasco. Ou eu lembro de acordar e assistir Fórmula 1 com meu pai e com meu avô no sofá, sabe? E a minha avó cozinhando, e tipo, as tias, e esse cheiro que enche a casa, né? O alho e a cebola fritando, é uma delícia. Isso eu sentia muita falta. Senti muita falta. Até hoje eu sinto daqueles dias, sabe, que não voltam mais. Mas é um peso emocional gigante. Quando a gente sai, quando a gente arranca a vida, as raízes, né, e vai para outro lugar. Agora que eu sou adulto, eu tinha muitas plantas no meu apartamento. E eu fui vendo, mesmo a plantinha que você precisa tirar de um pote para colocar para colocar em outro, né? Ela vai crescendo, o pote já não sustenta mais as raízes. Aí, mesmo você tirando, colocando e fazendo tudo certo, colocando num pote maior, com a terra mais estável, elas têm essa dificuldade de adaptar. Algumas começam a sofrer, ficar murcha, tem que dar muito amor e carinho. E acredito que nós, seres humanos, somos mais outra vida aqui, né? Então, tipo assim, você pode tirar suas raízes e tá indo para um lugar que você enxerga que, não, esse aqui é melhor para o estilo de vida que eu quero viver. Mesmo assim tem essa taxa, mesmo assim a gente se questiona, o que eu estou fazendo aqui? Principalmente quando chega o inverno bruto. Olha só, muita gente vai confundir aí ter poder de compra, na realidade, com ter qualidade de vida. Então, assim, depois de já mais de 20 anos, né, uns 26 anos pelo menos, o que é qualidade de vida para você, cara? Ter um carro por ano, poder caminhar poder caminhar 11 horas da noite numa rua sem estar preocupado se você vai ser assaltado ou não. Cara, ao longo dos anos eu fui aprendendo que qualidade de vida, para mim, não é sobre bem material. Dinheiro é um símbolo, né? É um status, mas dinheiro sempre dá para fazer mais. Para mim, qualidade de vida é você ter controle do seu tempo, sabe? Para mim, o verdadeiro luxo na vida é você poder, não necessariamente caminhar às 11 da noite, isso é legal, mas você poder, um domingo à tarde, ir para casa da sua mãe, por exemplo, almoçar. Numa terça, vamos dizer, pô, quero levar minha mãe para tomar um café da manhã, sabe? Você poder escolher como vai utilizar o seu tempo. Porque o tempo é o nosso bem mais precioso, é o recurso que a gente não cria mais. Não importa o quanto você trabalhar, não importa o quanto você se esforçar nessa vida. Dinheiro você faz mais, oportunidade se cria, mas tempo não se cria. E você, como médico, já deve ter visto isso muito, né? Na hora que a pessoa tá lá, pode ser o cara mais rico do mundo. Ele trocaria todo esse dinheiro para ter mais um dia, mais uma semana, mais um ano com a família, com as pessoas que ele ama ou ela ama, né? Então, para mim, eu tento viver a vida assim. Quais são as escolhas, não que necessariamente vão me enriquecer mais, mas qual que é a escolha que vai me dar mais liberdade, vai me devolver mais do meu tempo e vai deixar eu viver essa vida que para mim é um luxo. Eu poder, essa semana estar em Manaus, semana que vem em Belo Horizonte, mês passado eu estava na Colômbia, conhecer o mundo, sabe? Aham. Porque o mundo é outra coisa, tipo, a gente está aqui para sentir essa experiência. A minha mãe sempre trazer de novo para a coisa das raízes. A minha mãe sempre falou: você não é árvore, não, entendeu? Você tem raízes, mas você consegue e deve ir conhecer, ver o mundo, experienciar, né? Sentir essa experiência. Deixa eu te perguntar uma coisa que a gente até conversou outro dia sobre isso. A história que a gente vê, assim, o sonho brasileiro da imigração, e a gente vai imaginar que, cara, são muitas dores que existem no Brasil. A gente vai falar depois sobre o sistema de saúde, sobre segurança pública, nós temos várias possibilidades. Mas eu vejo, e a gente conversou sobre isso, uma diferença muito grande de quem migra para os Estados Unidos e quem migra para o Canadá. Qual é a sua visão desses dois pontos? Nossa, uma excelente pergunta essa, porque eu não pensava que tinha essa diferença. Para mim, o que você falou, problemas, dificuldades, a vida é cheia. Morando em qualquer lugar que você for morar vai ter problema, né?
Às vezes muda o CEP, às vezes muda a língua que você está falando, mas o problema faz parte da vida. Mas acho que até a estrutura dos países, né? Os Estados Unidos vende muito esse sonho americano e acaba que o sonho americano, se for parar para pensar, é uma coisa muito individualista. É muito tipo assim, eu corri atrás, eu fiz acontecer e eu sou o grande foda, entendeu? Aham. E isso é certo, né? Até certo ponto a gente tem que acordar e ralar, porque Deus não vai fazer as coisas pela gente, né? Tipo assim, ele te oferece o barco, mas se você não entrar no barco, você vai afogar no mar. O Canadá já tem outra cultura. Tem essa individualidade, tipo assim, cada um cuida da sua vida, né? Mas não é de bater no peito e falar, eu sou foda. O Canadá, acho que preza mais por, tipo, o que te faz legal é quantas pessoas você consegue ajudar. Uhum. O quanto você consegue respeitar o limite, né? Tipo assim, cada um no seu quadradinho, o quanto você consegue respeitar o direito do outro, o limite do outro. Então, engraçado que eu vejo essa mesma coisa no Canadá. Sabe, as pessoas que imigram para lá, às vezes sem saber, são pessoas que já pensam assim, o que mais eu tenho a contribuir para o mundo? E não o que eu posso extrair do mundo, sabe? E eu te contei a história até no carro, né? Tipo, eu cresci nessa estrutura, assim, meio de brasileiros, em Toronto. O meu pai, por exemplo, trabalhava na construção, meus tios, quase toda a família. E eu sempre via, ele pegava uns trabalhos que às vezes ele não podia fazer, pô, ele faz uma parte elétrica, mas precisava de alguém para pintar e tal. Tinha esse network já, essa rede assim estabelecida, ele passava os trabalhos, ligava e cada um ia se ajudando. E quando eu fui nos Estados Unidos e tive a oportunidade de estar com brasileiros assim em comunidades, e é engraçado que é em partes distintas, diferentes do país, não enxerguei isso de, tipo, abertamente ajudar alguém sem precisar de algo em troco. Se houve muito assim, eu tenho esse cliente, se você me pagar $1.000, eu te passo, entendeu? Então, não digo que é errado, não estou Sim. julgando como errado, eu só achei interessante ver, tipo assim, legal, Parece, a sensação é muito que no americano é business. Eu não tenho business. amizade com você. Exato, Eu não tenho amizade com você. É business. Então, assim, eu tenho exato. um trabalho aqui, se você me der uma porcentagem, eu te passo esse trabalho, se não... E no Canadá era muito disso, de só, cara, só amizade. Ó, Vitor, cara, eu tenho um negócio aí pra fazer, cara, eu vou fazer uma parte, isso aqui precisa da tua área, vem aqui, ganha teu dinheiro. É Exato. mais ou menos essa visão, né? Exatamente. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção, Vitor. Pessoal, eu vou só pontuar aqui. Eu fiz um estágio no Canadá, dentro da minha área de cirurgia de cabeça e pescoço. Fiquei na casa do Vitor, conheci ele aos 15 anos. A família dele, os amigos, voltei uma segunda vez quando a minha irmã foi fazer intercâmbio. Então, assim, por isso a intimidade e saber falar um pouco sobre a história. Eu Isso. lembro muito bem que eu entrei no primeiro dia que eu entro no hospital, no Mount Sinai Hospital, eu fui muito bem recebido por ser médico, pela posição de médico, ponto. Mas, mesmo eu sendo latino, existia um respeito de todos do hospital. Eu não via, e eu vou te falar, os meus amigos que fizeram estágio nos Estados Unidos, eles sentiram meio opa, tu tá aqui, você é médico, mas você é latino, então te colocaram. Como é que você observa o abraçar do canadense? Porque, assim, dentro do centro cirúrgico na Babilônia, ó, o anestesista era indiano, o cirurgião residente mais antigo era um australiano, a instrumentadora era uma chinesa, o circulante de sala era um americano e uma coreana que fazia parte lá de trazer o material. Como é que você olha, observa e mais uma vez, o olhar como é que o canadense abraça quem vem e como é que o americano vê esse imigrante? Principalmente agora com tanta briga, né, e Aham. tanta polêmica que está dando nos Estados Unidos, justamente isso de imigrante. É engraçado
perceber, porque, tipo, eu sou latino, então eu acho que eu vejo o mundo por esse lado, mas até como canadense nos Estados Unidos, eles já te olham meio assim, oh, mas você é canadense, tipo, o americano já tem isso de tipo assim, esse é o melhor país do mundo, quem vem daqui, todo mundo é superior ao outro, mas o Canadá realmente já, já é parte da cultura abraçar os imigrantes, sabe? Canadá, igual você falou, cheio de indiano, chinês, brasileiro, português, italiano, e sempre foi parte de como o país cresceu. Então, já tem isso, sabe? Nos Estados Unidos eles chamam de melting pot, né? Que é o pote que você entra no pote como se fosse um caldo, uma sopa. Aí vai entrando os ingredientes, mas no final é uma sopa, marrom, sei lá, uma cor. No Canadá eu digo que é mais um mosaico, sabe? Onde se você olhar de longe é uma foto linda, uma paisagem assim, estonteante, mas se você dá um zoomzinho assim, cada um tem o seu espaço, né? Em Toronto mesmo você viu, tem a área dos portugueses, né? Tem a área coreana, tem a Chinatown. Então todo mundo tem o seu espaço de ser da sua cultura, mas também ser aceito pelo país, pela cultura local. É engraçado que o estereótipo de um canadense. Eu penso, tipo assim, uma pessoa branca, talvez loira, assim, descendente de inglês. Aí se eu for parar pra pensar, em mais de 20 anos que eu morei lá, conheço, sei lá, 15 pessoas dessa descrição, sabe? Que é puramente canadense. Sempre tem uma mistura de, minha avó veio da Itália, ou meu avô do Afeganistão, de Marrocos, tipo, é uma terra que te dá a oportunidade de criar uma vida melhor sem ter que se encaixar nessa caixinha. Igual nos Uhum. Estados Unidos é justamente isso. Ah, legal, você pode ser o médico mais renomado do mundo. Ah, mas você é brasileiro, né? Então deixa que os adultos estão falando, né? Enquanto isso, eu vejo no Canadá já é diferente. Oh, você é brasileiro? Parece que os caras já sabem, tipo, o brasileiro é proativo, o brasileiro corre atrás de, tipo assim, o que precisa ser feito? Eles adoram contratar brasileiro, porque é isso. O canadense, às vezes, a cultura de lá é tipo, tô aqui, eu tô trabalhando aqui, mas o chefe não pediu nada, então eu vou sentar aqui e esperar alguma instrução. O brasileiro já não. O que precisa ser feito? Pô, legal, ó, você tá fazendo aqui, você precisa de ajuda, ó, deixa que eu trago aqui, entendeu? Então, ele já vem essa diferença, assim, eles já apreciam as diferenças culturais e celebram, comemoram, dá espaço para, tipo assim, cada fim de semana tem. Esse fim de semana é a independência do Brasil, então tem uma festa na cidade que o governo ajuda a patrocinar, ajuda a encontrar o espaço para os indianos, para os chineses, para os coreanos, para os italianos, para quem seja. Eles têm um espaço de ser bem-vindos, de ser ligados a essa cultura e também comemorar, viver, expressar a cultura deles. Tem uma coisa também que me pegou muito. Todas as sextas-feiras lá no Toronto General Hospital tinha um Greyhound. Os Greyhounds eram onde vinham especialistas de toda Toronto dentro da minha área de cabeça e pescoço. E aí existia uma palestra. Eu lembro muito bem de uma palestra de uma menina que estava fazendo uma especialização em Seattle, falando sobre essa parte de otorrinopediátrica, onde tinha muita tecnologia e coisa que eles não viam lá. E a pergunta é, por que o americano chama o canadense de primo pobre? De onde vem essa subdivisão onde opa, cara, a gente pode até parecido, mas não é igual. É. Cara, é engraçado que eu nunca ouvi isso de primo pobre necessariamente, Aham. mas é isso, tipo, é o primo mais jeca. Tipo, nós somos avançados, nós vivemos aqui na cidade grande e vocês lá no deserto congelado com, sei lá, com urso polar. Eles Aham. têm realmente essa visão. Eu acho que devido à proximidade, o fato de, tipo assim, não só geográfica, mas o fato de ter sido colonizado pelas as mesmas pessoas, os mesmos, né, países, tem
essa coisa que é similar na cultura. Uhum. E o americano, como a gente disse, já acha a cultura deles a mais foda do mundo, Aham. justamente porque eles conseguiram exportar, né? Essa coisa de cultura é muito interessante, porque hoje em dia fala muito de apropriação cultural, mas justamente quando a cultura é apropriada ou passa além da fronteira de onde ela existe, é uma vitória. É assim que a cultura vence. Então, Uhum. por isso que os meus amigos aqui do Brasil sempre perguntam: "Não, como é que é uma high school na América do Norte?" Porque eles sabem. Eles sabem de filmes, eles sabem de séries, sabe? Aham. E raramente um canadense me perguntou como é que é fazer uma high school, um segundo grau no Brasil. Eles não têm essa noção, não têm a noção da escola pública versus privada, como é o ensino aqui. Então eu acho que é isso. Pelo canadense consumir tanta cultura do americano e tá ali do lado, tipo, um país menor, assim, menor em termos de população, porque maior em área, né? Uhum. Um país que adota muita coisa do americano, eu acho que é fácil eles olharem assim, ah, vocês querem ser a gente, entendeu? É difícil você apontar, se eu perguntar para alguém na rua, me fala uma coisa que é canadense, eles vão falar muita coisa que é norte-americana, não é necessariamente canadense, Aham. entendeu? Eu acho que já tem essa visão, eles já se acham né, a cereja do bolo, e o canadense não, não é uma pessoa, não é um povo muito patriota, bater no peito e falar assim, ó, nós somos canadenses. O canadense tem esse estereótipo que, se você encontrar um canadense na estrada, viajando, ele pode até pedir desculpas, né, por ele ser canadense, tipo, por eu não ser brasileiro, entendeu? Então é isso, tipo, o americano bate no peito e fala, não, nós somos legais, nós somos fodão, e o canadense, tipo, vocês são legal mesmo, entendeu? Eles não falam assim, não, mas nós também, entendeu? Entendi. E tem uma outra coisa, você até falou um pouco sobre isso, mas como minha irmã, agora recentemente, ano passado a gente foi para a Holanda, ela casou lá e ela casou com um holandês e uma família que já é estabelecida. Como é que é a visão, quando você ascende lá, vamos dizer, pô, você sendo latino, ascende na sua profissão e de repente você começa a frequentar locais onde você tem realmente famílias canadenses de berço, aquela coisa toda. A minha irmã falou muito lá na Holanda que assim, cara, você vai crescendo até um certo ponto e tem um momento ali que a galera meio que, tá, tudo bem, tipo, ela fez faculdade, mestrado em Roterdã, mas o olhar sempre assim, tá, tudo bem, mas você é latina, né? Hum. Existe essa distinção quando você ascende, você começa a pegar uma camada que é de canadense, que tem não vou dizer hierarquia, mas tem veio das fundações da cidade, você consegue observar isso ou não? É, eu consigo observar com certeza. Graças a Deus eu nunca passei por isso né, ser justamente assim escanteado, vamos dizer, por ser latino, mas é porque o canadense é muito educado para falar exatamente com essas palavras, mas se sente, né? Você percebe em certas coisas e certas atitudes. E às vezes não é nem uma maldade de te excluir, é uma ignorância, é pensar que, você é latino, então você veio do terceiro mundo, então você não vai entender como é que é X coisa, que é uma tecnologia. É infeliz, né, que isso aconteça, mas igual eu digo, eu acho que é mais sobre a ignorância da pessoa, sobre a falta de conhecimento. Eu não vou falar, tipo assim, eu acho que eu até tô falando demais, bem demais do Canadá. Eu não vou falar que, nossa, não existe pessoas ruins, porque pessoas ruins Em todo lugar do em mundo. todo lugar do mundo. Mas eu vejo que no Canadá justamente tem essa aceitação de tipo, legal, você é de fora. Pra mim, pessoalmente, eu sempre me senti assim, em casa, só que eu nunca me senti assim, canadense, sabe? E não é por causa de alguma coisa que alguém falou especificamente, porque Sim. sim, eu sou latino,
Então, tipo assim, você é legal até certo ponto. E às vezes, mais nos Estados Unidos, né? Até por atuar nessa área nos Estados Unidos, eu sinto isso muito mais, né? Tipo assim, na polícia, por exemplo, ou você vai no aeroporto, tipo, tem gente que, beleza, tem gente que já te olha estranho, assim, opa, cuidado. E o que eu tava falando, eu nunca me senti canadense, Uhum. sabe? Porque justamente eu nasci no Brasil, eu cresci numa família brasileira, a gente cresceu com esses costumes e hábitos brasileiros, a gente ia para a igreja brasileira, a gente estava na comunidade. Então eu mantive sempre isso. E eu, por cantar, pela música, sempre fui muito conectado com o Brasil, com essa cultura brasileira. Não gosto do inverno, não sei patinar no gelo. A galera fala, ah, mas você deve esquiar. Eu falei assim, cara, não, uma vez ou outra. Uma vez eu fui esquiar, eu caí, eu falei assim, quase que eu quebrei meu joelho pra fazer uma brincadeira que eu nem curto, entendeu? Quase que eu sacrifiquei minha carreira de futebol pra cair aqui nessa montanha, nada a ver, entendeu? Então, é isso, tipo, graças a Deus eu nunca senti esse bloqueio em termos de carreira. Uhum. Obviamente, socialmente você sente, mas ser brasileiro tá em alta, né, no mundo. E agora é modinha, então a galera curte demais. Aham. Mas eu, pra falar a verdade, eu cresci nessa dualidade. Tipo, no Canadá, ó, o cara é o brasileiro. Aí eu venho pro Brasil, tipo, ah, você é o canadense, né? Ou o canadense, ou como é que é o Canadá? Então, tipo assim, eu tava nesses dois mundos. E Aham. quando a gente se conheceu, até a gente conversou sobre isso e eu sentia isso uma coisa ruim, sabe? Não, eu tenho que provar que eu sou canadense, ou provar que eu sou brasileiro, eu tenho que viver essa vida assim em que eu não me encaixo. Uhum. Só que agora com a maturidade, com a idade, eu vejo que, cara, isso é um superpoder. Isso é uma visão de mundo que poucos têm, de poder enxergar, pô, a coisa não é tão fácil. A vida não é Aham. um morango, né? The life is not a strawberry. Aham. Igual, e no Canadá, muitas vezes, falta isso de, tipo, correr atrás. E isso do brasileiro a gente tem no sangue, né? Tipo, se eu não correr atrás, ninguém vai fazer por mim. Então eu vejo como isso me ajudou demais e está me preparando agora na carreira artística, principalmente, mas na carreira na indústria, né, como executivo. É uma coisa que já me diferencia por eu ter essa visão mais cálida, né, mais um calor humano brasileiro com o lado mais frio, analítico, mais sociável, vamos dizer, do canadense, Aham. entendeu? Então, não, sim, eu acho. Um ponto interessante que as pessoas também buscam muito, Vitor, é a história vamos dizer, da saúde. A gente sabe que a saúde pública daqui do Brasil, ela, teoricamente, ela vem extraída do que é o do inglês, que é o mesmo do canadense, da Europa quase toda ali, Portugal, Espanha, Holanda, eles têm mais ou menos o mesmo sistema público. Mas eu entendo muito bem que é um sonho do brasileiro sempre ter sair daqui e ter algo que funcione melhor. Ah, quando o paciente, as pessoas já passam de 40 anos que têm essa preocupação maior, você consegue olhar sobre o sistema público, como é que foi para você utilizar isso aí? Eu queria que você me desse um pouco essa visão, porque é um dos sonhos do brasileiro ter um sistema público. Não que o SUS, cara, o SUS é maravilhoso, o SUS funciona, existem pontos a se melhorar, mas como é que você observa quando você está nessa transição de países? É, acho que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre é mais, sei lá. O Canadá tem um sistema de saúde que você já viu também, e você deve saber e conhecer mais até Aham. que eu, Sim, sim. mas é renomado no mundo por ser isso, justamente mantém 100% público as Aham. coisas que vão servir à população. E funciona, e né, até certo ponto funciona, tem esse respeito, tem esse cuidado. Porém, eu acho que no Brasil, claro que o SUS
né? Igual você falou, tem pontos a serem melhorados e tudo mais, mas eu acho que o paciente tem mais autonomia, tem mais visibilidade Uhum. na sua saúde. Eu já senti muito no Canadá, por exemplo, eu ia para o meu médico de família, né, que é o General Practitioner, né, que é todo mundo acompanha e tal, e pedir exames, por exemplo, queria fazer um exame sanguíneo, tipo, só para ver se tá tudo bem e tal, se não tem algum problema. E ele, não, mas não precisa, você é jovem, tipo, ele meio que me puxando para outro caminho. Aham. E eu tive que insistir, tipo, não, cara, eu quero fazer esse exame, eu quero correr atrás disso, eu tenho essa preocupação e tal. Então eu acho que a medicina, embora seja assim pública e funcione, é uma medicina que é mais é, tratar os problemas do que prevenir problemas. É uma coisa mais baseada em dados, estatísticas, tipo, para homens abaixo de 30 anos não tem tanto risco, tipo, o risco disso é 0,5%. Entendeu? Então, para eles, tipo, não vamos pagar esse exame para esse cara, sendo que a chance é 0,5. Aham. Só que, para mim, como pessoa, esse 0,5 já é grande. Se impactar a minha vida, mudou 150% o meu trajetório, né? Tipo, a minha caminhada. Então, é uma coisa que eu acho que o brasileiro tem a mais, é isso, é saber, é poder ter essa autonomia, é poder pedir um exame, é poder correr atrás disso, daquilo. Obviamente a gente troca o nosso tempo por dinheiro, né? Sim. E eu acho legal aqui ter o sistema duplo, né? Para quem pode e tem a condição de ir para um hospital privado ou de entrar nessa rede mais privada, é uma coisa que te abre mais o mundo, que te dá mais oportunidades. Você vê em contrapartida nos Estados Unidos, não tem nada público. E é tudo pago, e é tudo muito superfaturado. Então você vai para um hospital só por ficar lá, você paga já 2.500 uma diária, vamos dizer. Aham. E funciona? Funciona. Mas, cara, a saúde, o sistema de saúde, eu acho que é uma coisa que tem que existir para o povo, tem que servir à população. E você ter que escolher entre operar o seu rim para você viver e ter uma vida boa e, tipo, pagar o seu aluguel, ou, sabe, pôr comida na geladeira, na mesa. Aham. Que tipo de mundo que a gente está vivendo em que essas escolhas são reais, sabe? Você prefere morrer do rim ou prefere morrer de fome? Isso é difícil, isso é diferente. E no Brasil, querendo ou não, existe esse sistema. Ninguém é deixado para trás, sabe? Embora, você pode não ser atendido amanhã, Uhum. mas no Canadá também não. No Canadá, minha mãe teve problema de coluna, você sabe muito bem. E ela ficou assim de, tipo, ficar paralisada, cadeira de roda. Por quê? O médico ia empurrando. Não, porque eu não acho que esse problema é tão sério. Aí ela, tipo, não, mas como que não é tão sério? Eu não tô conseguindo andar e não conseguindo e tentando levar e o médico levando, empurrando com a barriga, até chegar a certo ponto que ela teve que fazer um escândalo para pelo menos fazer uma cirurgia. Cara, uma cirurgia que mudou o rumo da vida dela, que ela, graças a Deus, agora consegue andar e tudo mais, mas inicialmente eles tinham dado 2 anos para essa cirurgia ser feita, tipo assim, a data que eles deram para ela. E se fosse para esperar esses 2 anos, quem sabe, né? Ou se a minha mãe estaria com a gente hoje. Não, eu vejo as pessoas, para quem não entende, tá, pessoal? O SUS brasileiro você tem um acesso muito mais rápido, muito mais fácil. Demora, mas vamos dizer, lá no Canadá, você tem toda vez você tem que passar no médico da família. E minha irmã estava falando muito sobre isso na Holanda, que é a mesma coisa. Então, assim, você não chega no subespecialista como aqui no Brasil você chega. Então, assim, sua mãe, eu falava com ela, eu falei, não, cara, você tem que passar no neurocirurgião. E ela falou, mas Jeff, o médico daqui não manda, ele não me encaminha. Ele fez um raio-x, eu falei, mas tem que fazer ressonância. Mas o cara que não pede a ressonância. E uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, Vitor, é que assim, o seu médico da família, ele ganha X mil dólares por mês e ele vai, como você falou,
pacientes que têm entre 30 e 40 anos de sexo masculino não tem que fazer exame. E não tem que fazer exame. Porque eles pensam o seguinte, se eu começo a fazer exame para um e fizer para todo mundo, o custo da saúde vai aumentar. Então, eles não fazem. E eles são, como você falou, a tendência dele é dizer assim, não vou fazer, não precisa. Porque eles são baseados em dados, mas as pessoas esquecem que nós não somos dados apenas, Exato. você está entendendo? Sim. E aí a outra dualidade que é no americano, que tudo você paga, cara, uma cirurgia de tireoide nos Estados Unidos vai gastar ali $50 mil, que seria R$250 mil pelo menos, entendeu? Então assim, e se você tem dinheiro, tudo bem, se não tem dinheiro, meu amigo, o problema é seu. Exato. Lá a história, então, as pessoas têm que entender que quando a gente fala muito bem do SUS é porque assim, você tem acesso, você pode fazer suas cirurgias. Vai demorar mais também. Na Holanda demora, no Canadá demora, em Portugal demora. Eu lembro que eu peguei um táxi em Lisboa e foi no meio do ano e ele falou que a mãe dele precisava de uma consulta pro otorrino que tinha marcado em fevereiro. A gente estava em junho e ela só ia ser atendida em agosto. Entendeu? E aí ele falou assim, olha, estava começando a entrar a medicina particular em Portugal. Já existe já há um tempo. Ele falou assim, olha, ela está começando a crescer porque também teve um problema. Com essa imigração, e aí às vezes a gente tem que entender isso, com essa imigração do brasileiro para Portugal, dobrou o tamanho da população. Só que não dobrou o número de médicos, só que não dobrou o número de especialistas, só que não dobrou nada. Sim. Então ele fala assim, existe um gargalo. E você acaba que ele fala assim, olha, o melhor para você ser atendido clinicamente ainda é, se você tiver condições, de pagar um particular, porque vai mais rápido. Porque imagina, a gente está falando aí uma média de 4 meses de diferença para ela poder chegar no especialista. O que aqui no Brasil, você pode juntar um dinheiro ou de repente na periferia tem uma clínicazinha que paga mais barato, mas você chega direto. É o que você falou. Você tem acesso, que lá fora você não consegue. Então, assim, o meu pai lá na Holanda, ele teve uma conjuntivite, e assim, eu médico, minha esposa médica, a gente levou um catatal de remédio para 99%, mas a gente não levou um colírio que tivesse corticoide, que pudesse tirar ele daquele quadro. A gente não pensou, até colírio normal para limpeza do olho, a gente levou. E aí, assim, cara, para você conseguir ter acesso ao médico, então, assim, não é do jeito que o brasileiro, ele realmente, ele pensa. Cara, vamos lá. A gente está chegando já no final. Eu queria só que você me passasse o seguinte, qual seria a recomendação, o que você falaria, cara, para uma pessoa, vamos dizer, solteira como você, lá para os 30 anos, ou um casal que está querendo imigrar para o Canadá, cara, o que você diria para eles, cara? Já com sua maturidade, já que quem mora lá, qual é a sua visão e o que você poderia indicar? Cara, eu diria para se preparar bem, saber muito bem o tipo de vida que você quer viver, saber o que o país que você vai emigrar, sendo o Canadá ou qualquer outro, pode te oferecer, porque justamente são vidas muito diferentes que a gente estava falando. Você morar numa Flórida versus você morar em Toronto, no Canadá. Então, saiba muito bem a comunidade que vai entrar, já faça essas conexões e vá aberto. Isso é uma coisa que o brasileiro, eu digo que faz muito bem, a gente vai aberto para os lugares, a gente não é o tipo de chegar e impor a nossa cultura, né? Eu acho que é a coisa mais triste, e acaba que tem esses brasileiros e imigrantes, esses imigrantes vão sendo tirados, né, desse meio, mas a coisa mais triste é você ir para um país e tentar impor o seu jeito de ser. Eu vejo muito americano, agora que eu estou viajando, americano chega num país que não fala inglês e espera que todo mundo fale inglês, entenda ele, sabe? Então, entende muito bem para onde você vai, entende o tipo de vida que você quer viver, as coisas que você aprecia, valoriza na vida e seja luz, porque a vida, o mundo só vai refletir isso que você emana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast. Acho que o Vitor trouxe muito bem a visão
do Canadá. É um país maravilhoso, é um país que está muito aberto. Então, você que pretende imigrar, tome esses cuidados de já conversar com pessoas, entenderem que, assim, pra gente que mora, eu sou nordestino, moro no norte, e, cara, o frio não é brincadeira, menos 30 graus não é para todo mundo. Então, assim, eu vejo muitas tentativas e desistências, na realidade, que quando você chega lá no final, você vê que não é exatamente o que você queria. Mas, assim, é um país maravilhoso, acolhedor, respeitoso. Então, assim, é uma boa opção e eu vejo muito, principalmente, eu falo muito para as pessoas, Vitor, e eu falo muito para os meus alunos, é o seguinte, cara, saia, vá conhecer o mundo e depois volte. Cara, faça lá sua faculdade, seu mestrado, seu doutorado, sabe? E volte para melhorar a nossa terra, para melhorar as nossas coisas. E eu vejo que isso é muito interessante. Então, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.